Boa noite. Após 5 dias do temporal que atingiu Cubatão, a cidade ainda sofre com as consequências da chuva. Em uma das estações de tratamento de água, os estragos foram tão grandes que a previsão de normalidade ultrapassa uma semana. A água ainda desce com toda a força pelo rio Pilões e Barrenta, o que significa que no leito do rio ainda há pontos de escorregamento de terra. A força da enxurrada trouxe troncos de árvores, passou por cima dessa ponte que tem pelo menos 6 metros de altura. Enquanto isso, o cenário na estação de tratamento de água em Cubatão é este: toneladas e toneladas de pedras que desmoronaram das encostas da Serra do Mar com as últimas chuvas. Homens vindos de todo o estado de São Paulo e da região metropolitana trabalham 24 horas. As máquinas não dão conta de limpar a área. A única estrutura que sobrou intacta foi a do prédio que faz a filtração de água e o marco da construção do reservatório de 1899. O prédio onde funcionava a administração da ETA e os tanques com produtos químicos ficaram devastados, sem contar com este outro tanque que acumula 2 milhões de litros de água prontos para o abastecimento. Agora está repleto de rochas e a água perdida, porque está com barro. Parte de controle, de instrumentação, parte elétrica, principalmente elétrica, e alguma coisa de mecânica, de tubulações, nós vamos ter que refazer. Essa estação tem capacidade para tratar 300 litros de água por segundo. É o mesmo que encher uma piscina olímpica em até 2 horas, por exemplo. A expectativa era começar a tratar 600 litros de água por segundo em breve. Só que agora ela está 100% parada e só deve voltar a funcionar parcialmente nos próximos 10 dias. Nós vamos colocar a estação para operar com a maior vazão possível. Nós estamos fazendo trabalhos de ajustes e improvisações para que o tratamento volte a funcionar, mesmo tendo muita coisa ainda por fazer. A estação é responsável por abastecer a cidade de Cubatão, mas, se necessário, poderia até dar suporte para Santos, São Vicente e Praia Grande. Por enquanto, não há risco de racionamento de água, mas os moradores devem fazer o uso consciente. Nós vamos trabalhar com menos 300 litros por segundo em todo o sistema produtor. Então, nessa hora, é muito importante que a população se conscientize do uso racional da água, economizando água, que aí fica muito mais fácil da gente recuperar o sistema em dias quentes, em finais de semana, quando a gente recebe os turistas, principalmente. A Prefeitura de Cubatão aguarda a decisão da Justiça para definir a situação das famílias que invadiram casas e apartamentos da CDHU no Bolsão 9. O Judiciário tem um prazo de 10 dias para dar um parecer sobre a liminar de reintegração de posse solicitada pela administração municipal. A polícia permanece no local para evitar a entrada de móveis e eletrodomésticos nas unidades habitacionais. Apenas 44 desses 173 imóveis teriam condições de receber moradores. Eles seriam entregues esta semana a famílias da Vila Esperança, que estão inseridas no PAC 1 do governo federal. Parte dos invasores perderam as casas na enchente de sexta-feira, que atingiu metade da cidade e destruiu moradias nos bairros Pilões e Água Fria. Chegando, estava tudo abandonado aqui, tudo sujo, servindo ponto para coisas que não deveria servir, enquanto tá as famílias lá, tudo morrendo, né? Porque a gente não podemos reformar nossa casa, não podemos fazer mais nada. Ontem, os invasores receberam um comunicado de prazo de 24 horas para deixarem as casas. Enquanto o Poder Judiciário analisa o pedido de reintegração de posse por parte da Prefeitura, quem está vivendo no local teme o que pode acontecer. Falaram que ia vir a tropa de choque de São Paulo, que ia estar tirando todo mundo. Medo nós temos, né? Mas acho que da mesma forma que a gente tem um cadastro, tudo direitinho, regularizado, como tem muitas casas prontas também, eu acho que já tinham que ter liberado essas pessoas para estar vindo morar aqui. Não ter esperado acontecer o que aconteceu. E as vítimas da chuva ainda precisam de doações. 1.500 famílias deixaram os bairros da Água Fria e Pilões. Mais de 1.000 estão em casas de parentes. Cerca de 400 estão em abrigos, como o Ginásio Municipal do Castelão. A Prefeitura Municipal pede produtos de higiene pessoal, de limpeza, óleo, sal, arroz e garrafas d'água. As doações estão centralizadas na Unidade Municipal de Ensino no Parque Anilinas. Podem ser feitas das 6 da manhã às 10 da noite. E um deslizamento de terra no Morro do Itararé, em São Vicente,
3 famílias tiveram que deixar suas casas. Barro, pedras e árvores caíram durante a tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil fizeram uma vistoria nas casas vizinhas. Outras 2 precisaram ser interditadas. Em meio aos problemas da chuva, uma imagem registrada em Guarujá ganhou destaque nas redes sociais. As imagens mostram um jovem em uma prancha sendo puxado por uma moto. O vídeo postado na internet foi gravado no Jardim Primavera. Vários moradores assistem o desempenho do rapaz, que desliza sobre a água. Depois do intervalo, a chuva na região continua em pauta. Ao vivo no estúdio, eu entrevisto o coordenador da Defesa Civil de Santos, Coronel Daniel Onias. Nós voltamos já. Para evitar problemas por causa da chuva, alguns cuidados são essenciais, principalmente para quem vive em áreas de risco. Sobre esse assunto, eu converso agora com o coordenador da Defesa Civil de Santos, Coronel Daniel Onias. Coronel, boa noite, obrigado por participar conosco. A cidade registrou aí muitas ocorrências por causa das chuvas fortes dos últimos dias. Como é que está a situação nesse momento? Boa noite. Nós tivemos realmente grandes ocorrências, muitas ocorrências na sexta-feira à noite. E depois disso, na noite de ontem, também tivemos alguns chamados, né? Principalmente devido a alagamentos e queda de árvore. Felizmente não tivemos nenhuma ocorrência mais séria, como escorregamento, que causasse desabrigados, né? Ou até feridos. Felizmente não houve. Quais são as principais orientações para as pessoas que vivem nas chamadas áreas de risco, Coronel? Exato, para todos que moram nas encostas de morro e também em beira de cursos d'água, né? E próximo a mangue, tem que estar atento nesse período. Para quem mora nas encostas, é bom tomar muito cuidado com a condução das águas, né, principalmente as águas servidas, não só água de chuva, conduzindo para as galerias, as canaletas, né, de drenagem própria para isso, e também na disposição do lixo. Evitar deixar o lixo fora do horário que vai passar o recolhimento, né, para evitar que ele seja carreado e venha obstruir a drenagem e causar problemas. Todos os anos essas mesmas orientações são amplamente divulgadas. As pessoas seguem essas orientações, Coronel? Quer dizer, elas ligam para a Defesa Civil falando a respeito de algum tipo de problema como esse que o senhor citou, por exemplo, de água barrenta, ou um poste torto, um muro ameaçando cair, rachaduras? Sim, as pessoas, graças inclusive ao trabalho da mídia, né, e aos eventos que têm ocorrido, inclusive em outros municípios, elas estão mais atentas e têm nos chamado ao menor indício de um provável escorregamento, como água barrenta, como você disse, um muro ou um poste inclinado, uma rachadura, né, ou até o estalo numa rocha. Eles têm chamado e preferimos que chame ao menor sinal, mesmo que chegando lá no constante sem nada sério. É preferível, né? Nós preferimos do que não ser chamado, subjugar um risco maior e chamar apenas para socorrer. E nos casos de raios que são muito comuns também nessa época, Coronel, quais são as orientações, assim, quais são os principais cuidados que se deve ter em relação aos raios? Isso, nessa época são muito comuns as tempestades de verão, acompanhadas de trovoadas e raios, né? Então o cuidado principal é evitar permanecer ao ar livre em áreas descampadas durante uma tempestade. Procurar sempre um abrigo, ou numa residência, num prédio que vai ter a proteção natural, ou se não for possível, dentro do próprio veículo. Porque um veículo fechado oferece uma proteção contra as descargas, né, contra os raios. E quem está no trânsito? Ontem, por exemplo, a gente teve também uma chuva muito forte, né, no período da tarde, por volta das 3 horas da tarde. É muito comum também as ruas alagarem e, de repente, as pessoas ficarem presas dentro do carro, por qualquer motivo, um problema mecânico, ficarem dentro do carro. Quais são as orientações nesses casos, Coronel? Quais são os cuidados que as pessoas devem ter? É que evitar local que a pessoa não conhece, evitar um atalho, ou evitar sair do leito principal da via, né? Ela pode cair num buraco e aí sofrer um acidente, como já aconteceu, da pessoa cair num canal, um local desconhecido. Deve procurar seguir em marcha sempre lenta e ouvir sempre as orientações da CET, ligar o rádio para obter uma notícia. E se tiver que sair do veículo, tem que verificar se o local dá pé, né, que a pessoa possa andar, procurar o passeio, um local mais alto e procurar um abrigo e aguardar até que a água baixe. Isso caso o veículo não tenha condições de locomover com seus recursos próprios, né? A orientação, na verdade, é o contrário do que muitas vezes pensa, que quando vê uma rua alagada, por exemplo, acelere e quer passar rapidamente pela água. É pior, não é, Coronel? Quando a pessoa acelera, ela vai causar uma onda, uma marola, né?
e pode molhar os equipamentos do veículo, o veículo entra em pânico. Porque essa água pode subir em cima do capô do carro, inclusive, por exemplo, e entrar no motor, né? E é pior, eu prefiro passar em marcha lenta, como o senhor falou. Exatamente, procurar o centro do leito da via, que geralmente é mais alto, né? Que ali não tem o caimento para a água, e seguir uma marcha reduzida e uma velocidade constante. Agradecer aqui a presença do coordenador da Defesa Civil de Santos, Coronel Daniel Alnias. Coronel, muito obrigado pela sua participação conosco e tomara que tudo continue aí sob controle, pelo menos aqui na cidade de Santos. Eu agradeço a atenção e a Defesa Civil está pronta 24 horas para atender qualquer emergência pelo telefone 199. Muito obrigado e boa noite, Coronel. Em Guarujá, caminhoneiros bloqueiam a entrada de terminal de contêineres. Os detalhes depois do intervalo. Nós voltamos já. O governador de São Paulo esteve hoje na região. Durante visita ao bairro Água Fria, em Cubatão, Geraldo Alckmin anunciou a construção de 1.200 moradias para os desabrigados das enchentes de sexta-feira na cidade. E vamos fazer o número de apartamentos necessários para todas as famílias irem para um local seguro. Nós precisamos de terreno, porque tem falta de terreno em Cubatão. Então o Silvio Torres já está indo atrás para conseguir os terrenos, sejam da prefeitura, sejam da iniciativa privada, para a gente poder viabilizar o terreno e fazer o mais rápido possível. Então nós vamos cadastrar todo mundo e garantir a moradia, de tal maneira que a gente possa zerar, não ter mais moradia, para não ter risco de área de risco e garantir o apartamento. Em Guarujá, caminhoneiros bloqueiam a entrada de terminal de contêineres. Eles reivindicam o pagamento de estadia e mais agilidade nas operações. Congestionamento de caminhões ultrapassou 3 quilômetros. Em alguns trechos da Cônego Domênico Rangoni, o trânsito chegou a parar nas 3 pistas. A Polícia Rodoviária foi acionada. A via dá acesso à Rua do Adubo, onde estão localizados os terminais de carga. E é essa a reclamação dos caminhoneiros que protestam. Eles dizem que não aguentam mais a lentidão na liberação dos veículos que fazem o transporte das mercadorias na margem esquerda do porto. Tem pessoal aí, o cara falou pra mim que tá há 2 dias já, hein? E aí como que anda a carga? A empresa depende de movimentar, né? E Jorge, então, enfrenta a fila há mais de um dia. Eu tô desde as 7 horas da manhã de ontem aqui. Desde as 7 horas da manhã. Aí ficamos aqui por causa que eles estão em greve lá na... O pessoal do Vira, eles querem 4 balanças para entrar e 4 balanças para sair. Deixa de ganhar quanto? O frete nosso é livre, você tira 500, né? Hoje eu perdi 600 aqui na fila. Na porta da empresa, caminhões fecharam a entrada e saída de veículos. Os caminhoneiros pretendem ficar aqui pelo menos até o fim de semana. Além da agilidade, pedem o pagamento da estadia a cada hora adicional, o que chega a R$ 45. A gente só gasta aqui, né? Café, almoço, janta, né? Tá dentro do caminhão. Dentro do caminhão até vai, mas você não tem uma roupa limpa, não tem nada, não tem um banheiro. A Santos Brasil mesmo, uma empresa dessa aí, mas não tem um banheiro pra gente usar. Enquanto isso, a guarda, a polícia militar e a rodoviária agiam. Como medida extrema, a prefeitura decidiu criar o gabinete da crise e fechou a Rua do Adubo. Em poucos minutos ela ficou assim, vazia. Isso para pressionar as empresas a criar uma melhor logística para atender os motoristas, sem prejudicar o trânsito na cidade. Nós não estamos agindo na área da CODEF, nós não estamos agindo na área dos terminais públicos, nós estamos agindo nas vias públicas, se preocupando, evidente, com o ir e vir do cidadão. A prefeitura ontem já notificou uma empresa, já aplicou uma multa em um terminal e já disse que eles têm que se organizar, senão a prefeitura agora vai agir. Durante muito tempo a prefeitura conversou com esses terminais, a prefeitura sempre procurou ser mediador, mas agora a prefeitura infelizmente teve que tomar uma providência. Em nota enviada agora há pouco, a Prefeitura comunicou que as entradas da cidade vão permanecer fechadas até que o volume de caminhões volte ao normal, tanto na Avenida Santos Dumont como na rodovia Cônego Domênico Rangoni.
O objetivo é que as empresas portuárias trabalhem dentro de sua capacidade operacional, evitando a formação de filas. Com a determinação da administração municipal, a Associação Comercial dos Transportadores Autônomos está reunida com a categoria para definir se continua a paralisação em frente ao TECOM. O presidente regional do Setaporte, Sindicato dos Empregados Terrestres em Transportes Aquaviários e Operadores Portuários do Estado de São Paulo, participou ontem em Brasília de uma reunião sobre a medida provisória 595. Um saldo positivo, nós conseguimos ter uma reunião bem ampla na questão da representatividade dos sindicatos que estavam presentes, juntamente com o presidente da comissão, José Guimarães, e levando a preocupação dos trabalhadores vinculados que exercem suas atividades nos portos brasileiros, não só aqui no Porto de Santos, mas também nos outros portos no Brasil. Então, para nós foi positivo porque deu abertura a gente colocar os problemas que a MP ela apresenta na questão não só da questão do desequilíbrio econômico de contratos, que é importante ser citado, mas também a questão da garantia do trabalho, não só dos trabalhadores avulsos, mas dos trabalhadores vinculados. Então, nós pontuamos que isso tem que ser garantido para que a gente realmente tenha um marco regulatório que inclua, que distribua a renda, que multiplique, que realmente gere emprego no país. O Setaporte é a favor do MP? Ele é a favor, nós somos a favor com ressalva. A ressalva tem que garantir o trabalho do trabalhador avulso, o trabalhador vinculado. Nós temos que garantir uma qualificação para todos de qualidade. Nós temos que garantir que não tenha prejuízo para os contratos dos terminais públicos, porque não pode ter uma concorrência entre o terminal privado. Então, nós entendemos que tem alguns pontos, algumas ressalvas que tem que ser colocadas para que ela realmente seja em cima do desenvolvimento econômico e distribuindo renda para os trabalhadores. Se do jeito que ela está, o Setaporte é contra. Então, por isso nós fomos colocar nossa posição, que nós somos a favor com essas ressalvas. Tem que garantir o trabalho dos trabalhadores portuários, tanto avulso como vinculado. Em abril a situação vai ter um desfecho? Eu acredito que tem um prazo regimental, acho que deve vir aí as audiências públicas para poder discutir, debater, e o governo, eu acredito que, ao contrário que todos imaginavam, que o governo ia passar o trator, ia passar a MP da forma que ela estava, eu estou achando o governo muito aberto para essa discussão. Teve a reunião com as centrais sindicais na sexta-feira, e onde também as centrais atuaram, a CUT, as outras centrais foram lá e colocaram as posições, o governo respeitar esses limites, né? Eu acredito que até abril tem algum desfecho e, conforme for positivo para os trabalhadores, porque é isso que nós queremos. A Prefeitura de Santos lançou hoje o Plano Municipal de Mobilização contra a Dengue. A iniciativa envolve 3 frentes de atuação: controle do mosquito, parceria com a comunidade e atendimento à população. Também foi reativado o Comitê de Mobilização criado em 2010. Os números de casos serão divulgados semanalmente e as informações repassadas ao Sistema de Saúde Estadual e Federal. O controle do mosquito será feito por meio do monitoramento das 438 armadilhas distribuídas pela cidade. O mais importante é a conscientização da população. Por isso a mobilização da sociedade, as sociedades de melhoramento, as empresas, todos nessa luta contra a dengue. E uma última informação: um navio alemão com vazamento de ácido aportou no terminal da Santos Brasil, em Guarujá. A substância, segundo a prefeitura, é altamente tóxica. O material está em contato com o mar desde a semana passada e 3 mulheres foram atingidas. Elas foram encaminhadas para a UPA da Boa Esperança, mas foram liberadas. Neste momento, a carga é transferida do navio para um caminhão-tanque, que levará o produto até Buenos Aires, destino final do produto. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.